Fala pessoal, tudo bom? De volta aqui para nossa terceira aula, a terceira parte da nossa aula, na verdade, para fechar aqui a nossa trilogia. E vamos lá, estamos aqui novamente na nossa lição 4, falando sobre o Monte CI, renovação espiritual. Novamente, meu nome é Will, aqui a gente tem o Instagram da escola, o Instagram do professor. Sintam-se à vontade para divulgarem o nosso projeto. E vamos lá. Hoje nós já falamos sobre a importância da renovação espiritual, depois nós passamos por como buscar a renovação espiritual, e agora, como eu disse para vocês, para fechar aqui a nossa trilogia, nós vamos falar sobre as características de uma vida espiritual renovada. E vamos lá, só um minutinho, vamos lá. Características de uma vida espiritual renovada. O versículo base que nós estamos usando para essa aula está lá em Abacuque 3:2, e novamente eu gostaria de ler ele com vocês, que diz o seguinte: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Novamente aqui a gente fala sobre a importância de renovar a obra de Deus, né, no meio dos anos, durante a caminhada, sobre a importância da gente ter uma renovação espiritual durante a caminhada cristã, sobre a importância da gente decidir receber essa renovação espiritual e de nos avaliarmos constantemente para que a gente possa identificar as coisas que nós estamos errando, onde nós estamos falhando, buscar ajuda e permitir que o Espírito Santo ele gere dentro de nós essa vontade de mudar, essa vontade de melhorar, essa vontade de crescer. Amém? Então vamos lá, entrar aqui na nossa terceira aula, que fala sobre as características de uma vida espiritual renovada. E a primeira dessas características é uma vida de crescimento da fé. Hebreus 11:6, aquele texto famoso sobre a fé. Inclusive, falando sobre a fé, eu deixo como uma recomendação de leitura para vocês o livro Heróis da Fé. É um Orlando Boyer, se eu não me engano. Um livro sensacional. Um livro que, para mim, assim, se pudesse escolher um livro para ser anexo à Bíblia, para mim seria esse livro. É sensacional. A gente falando aqui de fé, então fica aí como recomendação para vocês, aqueles que puderem, não deixem de fazer a leitura, tenho certeza que vai agregar muito a vida de vocês. Amém? Vamos lá, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiramente que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É justamente isso, não tem como a gente se aproximar de Deus sem que a gente tenha fé. É necessário que a gente tenha fé. E uma vida, né, que é marcada, uma vida que é espiritualmente renovada, ela é justamente uma vida que busca crescimento de fé. Então é necessário que nós possamos buscar esse crescimento em fé. É necessário que a gente não venha se acomodar no nível de fé que nós já estamos e simplesmente parar de crescer, parar de evoluir. Pelo contrário, é necessário que a gente busque esse crescimento constante. E a nossa fé ela tem que ser exercida, seja em coisas pequenas do dia a dia, seja por meio de uma oração, seja por meio de um pedido, seja por meio da gente acreditar, a gente crer que algo vai acontecer. Então tem diversas formas da gente exercitar essa nossa fé e a gente tem que treinar isso. Não deixe de exercitar a tua fé, ainda que seja em pequenas coisas no dia a dia, mas busque um crescimento em fé, porque, como foi dito aqui, essa é uma das características de uma vida espiritual renovada. Segundo ponto, uma vida que busca o conhecimento de Deus. E aqui a gente fala sobre o conhecimento. O conhecimento é algo extremamente importante, principalmente quando esse conhecimento se refere ao conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, ele vai vir por meio das experiências com Deus e também por meio da oração. Não tem como a gente querer buscar conhecimento de Deus, não tem como a gente querer conhecer mais de Deus se nós não nos relacionarmos com Deus. Então, quer conhecer mais de Deus? Se relacione mais com Deus, busque mais de Deus. E tem um versículo muito interessante que está lá em Oséias 4, primeira parte do 4:6, a primeira parte do versículo, que diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou em outras traduções, o meu povo perece por falta de conhecimento. É justamente isso. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas coisas nós não erramos na nossa vida justamente pela falta do conhecimento.
E aqui eu trouxe uma imagem muito legal justamente para ilustrar sobre isso. Um cara no deserto, aparentemente já todo tostado ali e com muita sede, e ele chega num local, né? E ele vê duas placas, uma indica para a esquerda, água a 9 quilômetros, e a outra indica para ele que à direita, a 500 metros, tem H2O. Só que como ele não tem o conhecimento, né, que H2O é a fórmula química da água, ele vai justamente fazer o quê? Ele vai justamente encarar os 9 quilômetros para chegar nessa água, sendo que ele poderia justamente andar só 500 metros e estar ali à disposição, mas por falta de conhecimento ele vai padecer, ele vai perecer. Então é necessário, é uma pequena ilustração aqui, mas é necessário que a gente conheça mais de Deus, é necessário que a gente adquira cada vez mais conhecimento. E o texto aqui embaixo, aqui nessa imagem, ele vai dizer pra gente: quanto mais você souber, melhor serão suas decisões e isso lhe servirá por toda a vida. E aqui eu quero fazer um pequeno acréscimo, que não basta simplesmente conhecer. Não é só o que você conhece, mas o quanto você coloca em prática daquilo que você conhece. Então, com Deus não é diferente. Não basta simplesmente você conhecer a Deus, você não colocar em prática os princípios, as experiências que você adquiriu por meio desse conhecimento com Deus. Então, busque o conhecimento de Deus, busque conhecer a Deus, busque ter intimidade, busque se relacionar com Deus, mas ao mesmo tempo, busque colocar em prática os conhecimentos adquiridos nessa proximidade com Deus. Amém? Terceiro ponto, uma vida de experiências espirituais. E essa aqui para mim é sensacional. Não tem como nós nos mantermos, né, assim, firmes, espiritualmente fortes, espiritualmente renovados, se nós não buscarmos uma vida de experiências espirituais. É claro, a maior experiência espiritual que todos nós tivemos foi justamente a nossa conversão, ou até mesmo além da nossa conversão de familiares, de amigos, de pessoas próximas a nós, mas é necessário que a gente busque constantemente uma vida de experiências espirituais. E a dica que eu deixo para vocês aqui, na verdade, são duas dicas. A primeira é pedir isso a Deus, justamente orar e pedir para Deus para que tenha uma vida de experiências ativas com Deus, uma vida de experiências espirituais ativas, que sejam constantes, ainda que sejam coisas pequenas do dia a dia. Eu mesmo, assim, talvez de tanto pedir, eu tenho constantes experiências com Deus, sejam em coisas grandiosas, sejam em coisas pequenas, que acontecem no meu dia a dia, e é magnífico, cara. Às vezes é uma coisa simples no meu trabalho, e eu tô tentando resolver, tô passando um dia ali, 2, 3 dias sem conseguir resolver, cara. E às vezes eu saio um pouco ali da sala, vou no banheiro, passo água no rosto, oro, peço a Deus por uma solução e geralmente eu volto e a solução tá ali. Cara, já aconteceu cada coisa. Aconteceu, certa vez eu estava procurando um erro para um problema do sistema que eu estava desenvolvendo, uma solução tecnológica que eu estava desenvolvendo. Já havia vários dias e nada. E eu pesquisando a solução do erro e nunca achava. E aconteceu de eu clicar em um link e abrir uma página que não tinha nada a ver com a página que eu cliquei. E nessa página, nada a ver que abriu, tinha a solução para o que eu estava buscando. Então são coisas pequenas assim no dia a dia, e às vezes não tem efeito algum para você, por eu estar contando isso para você seja algo relevante, mas para mim foi algo significativo. Porque já foram dias e dias ali que eu estava dependendo um esforço em cima daquilo ali, e uma coisa de certa forma sobrenatural, clicar em um link, abrir uma coisa que não tinha nada a ver, e nessa página justamente tinha solução. E entre tantas e tantas coisas que a gente tem, assim, experiências pequenas do nosso dia a dia, só que edifica a fé de uma forma sobrenatural, de uma forma impressionante. Início do ano, uma das coisas que eu pedi para Deus foi justamente para assumir mais responsabilidades no meu trabalho, né? Falando assim um pouco de experiências. E, cara, Deus ele tem me atendido de uma forma que eu tô até espantado. Já saíram duas pessoas da minha equipe, assim, graças a Deus saíram para coisas melhores. Um passou no concurso da Marinha e início do ano foi assumir em janeiro. E agora, essa semana, o outro está saindo, passou no concurso da Caixa e tá sobrando trabalho. Duas pessoas a menos na equipe aí, tá sobrando trabalho para todo mundo. Eu vou ter que absorver uma carga muito grande de trabalho, mas são resultado das minhas orações, são resultado das coisas que eu pedi a Deus. E de certa forma eu estou satisfeito, de certa forma eu vou trabalhar com algumas coisas que eu gosto de trabalhar.
Então são coisas pequenas que às vezes a gente não dá tanto valor, mas que edifica a fé de uma forma muito impressionante. Então eu quero desafiar você, eu quero incentivar você, justamente para você pedir a Deus para que você tenha experiências com Deus, que você tenha cada vez mais experiências, sejam em coisas pequenas ou sejam em coisas grandiosas. E a outra coisa que eu quero incentivar você é justamente anotar essas experiências que você tem com Deus. Sejam pequenas, sejam grandiosas, anota. Não sei, pega um bloco de notas, um caderno, da forma como você preferir. Eu uso um aplicativo chamado Evernote, um do elefantinho, aplicativo do ícone verde, se eu não me engano. E ali eu anoto várias notas, coisas do trabalho, coisas do dia a dia, coisas pessoais. E eu tenho, ele é separado em cadernos, né? E eu tenho um caderno que é justamente separado para anotar as minhas experiências com Deus. Por que que é importante anotar essas experiências com Deus? E, cara, querendo ou não, a gente falando aqui de renovação espiritual, né? Querendo ou não, um dia ou outro você está passando por um momento difícil, você está passando por aquele momento de desânimo, como nós já falamos, não é algo normal, que nós não podemos considerar como normal, mas você está passando por esse momento e às vezes você pega aquelas anotações que você fez ali e você fala, meu Deus, olha que tantas coisas que já foram feitas na minha vida, quantas experiências eu já tive com Deus, eu vou me deixar abalar diante dessas dificuldades. Então aquilo ali ela alimenta novamente a sua fé, alimenta sua vida espiritual. Então, tenha como hábito anotar essas experiências que você tem com Deus. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. São coisas que às vezes a gente esquece realmente com o passar do tempo, coisas de 5, 10 anos. E quando você está lá na frente, você consegue olhar e falar, meu Deus, eu nem lembrava disso aqui, olha esse milagre. Olha essa experiência tremenda que eu tive com Deus. Como eu falei para vocês, podem ser coisas grandes, podem ser coisas pequenas, mas coisas significativas, coisas que marquem a sua vida. Então tenha como hábito anotar essas experiências com Deus e busque ter suas próprias experiências com Deus. É maravilhoso a gente poder dar testemunho das coisas que Deus faz na nossa vida, de como Ele fala na nossa vida. E é como está dizendo aqui nessa imagem que a gente tem à direita, busque a sua própria experiência com Deus, pois a salvação é individual. Nós temos que conhecer o nosso próprio Deus, não é simplesmente conhecer o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos pastores, o Deus dos nossos líderes. Não, nós temos que conhecer o nosso Deus, nós temos que ter experiência com o nosso Deus. Não simplesmente viver de ouvir experiências de outras pessoas. Amém? Quarto ponto, uma vida santificada. Outra marca da renovação espiritual que também é uma consequência dela é ter uma vida santificada. E nós temos que buscar a santificação. A santificação ela tem que vir como um sinal de gratidão pelo sacrifício que Jesus fez por nós, pelo seu sacrifício na cruz, pela forma como ele se entregou por nós e nos deu a vida eterna, a possibilidade, né, de alcançar essa vida eterna. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar a santidade. Sem santidade nós não veremos a Deus. Então é algo necessário para a nossa vida. E se nós temos uma vida espiritual renovada, a santidade ela tem que ser uma das marcas da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Número 5, uma vida de serviço. Outro pilar da vida cristã é o serviço ao Senhor. Quando somos renovados espiritualmente, uma característica que se destaca em nós é o desejo de trabalhar para o Senhor. E é justamente isso. O serviço, ele tem que vir como sinal de gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Então, mais uma das características da vida espiritual renovada é justamente o servir. É justamente você se dispor a ajudar a casa de Deus, você se dispor a ajudar outras pessoas que precisam ouvir de Deus, que precisam conhecer a Deus. Nós somos chamados a fazer essas obras para alcançar as pessoas que estão necessitadas, para alcançar as pessoas que precisam. E o servir, como está escrito aqui nesse slide, ele tem que ser por amor e por gratidão. Não adianta a gente fazer por obrigação, não adianta a gente fazer por peso, não adianta a gente fazer com medo de ir para o inferno. Porque se o serviço ele for construído em cima dessas coisas, infelizmente a tendência é que ele venha a ruir. Só vai se manter mesmo, só vai ser provado pelo fogo de Deus e se manter aquilo que for construído em cima de boas intenções do coração, aquilo que for construído em cima do amor, construído em cima da gratidão. Amém?
E aqui tem uma imagem muito interessante, cara, eu gosto muito dessa imagem. E é um menininho, né, carregando o outro, e a imagem ela vai nos dizer o seguinte: não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, é uma honra. E é justamente isso. Será que nós temos ajudado os nossos irmãos? Será que nós temos ajudado a nossa igreja? Ou a gente tem encarado isso como fardo? Nós temos visto isso como fardo? Será que verdadeiramente nós estamos servindo a Deus? Então fica como reflexão para nós. Servir a Deus, servir aos nossos irmãos, o servir a nossa igreja, tem que ser resultado do nosso amor, tem que ser resultado da nossa gratidão e tem que ser feito com um coração grato. Amém? E para a gente finalizar a nossa aula, finalizar a nossa trilogia, como eu já disse, uma das características do Monte Seir, eu aconselho vocês que vocês peguem a apostila, que vocês leiam, está lá no final da apostila, página 36, 38, se eu não me recordo, já bem no finalzinho dessa aula, dessa lição 4, e é que por muitos dias Deus fez o povo de Israel rodear o Monte Seir. Quando eles estavam fazendo a migração, a peregrinação do Egito justamente para a Terra Santa, chegou um determinado momento em que Deus fez eles circularem o Monte Seir. O que isso traz ensinamentos para nós? Uma coisa muito importante que o nosso apóstolo ele já bateu muito nessa tecla, ele já falou muito conosco ao longo dos cultos, é que a vida do cristão ela é uma vida cíclica. A gente vive de deserto, vale e monte. A nossa vida é uma vida cíclica. Só que essa vida ela tem que ser uma vida que nos leva para níveis mais altos. Ela não pode ser simplesmente um círculo, esse círculo aqui da direita, esse ciclo vicioso, como está descrito aqui, que fica girando, girando, girando e não sai do lugar. Pelo contrário, a vida do cristão ela tem que ser uma espiral. Ela vai viver de ciclos, sim, ela vai ser em ciclos. Só que esses ciclos eles têm que nos impulsionar para irmos cada vez mais alto, para irmos cada vez mais longe, para evoluirmos cada vez mais. Então, o ensinamento que nós podemos tirar do Monte Seir é que a nossa vida é sim uma vida cíclica, mas que essa vida cíclica ela tem que nos impulsionar cada vez mais para alcançarmos níveis mais altos. E é isso, pessoal. Fechamos assim a nossa lição 4, falando sobre renovação espiritual. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem. Peço perdão pelos áudios se não tiverem ficado muito bons. Eu tentei aqui com o microfone, tentei sem o microfone para ver como é que ficava da melhor forma. Eu vou tentar buscar um equipamento melhor para as próximas aulas, mas estou à disposição de vocês. Não deixem de ler as apostilas, não deixem de responder o questionário. E é isso aí, que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa que precisar, estou à disposição. Fiquem com Deus e até mais. Deus abençoe vocês. Amém.